Fala pessoal, nós vamos falar sobre um assunto muito importante: ansiedade, pânico, medo e depressão nessa quarentena, né? E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, convidei uma pessoa muito especial para falar sobre ansiedade, convidei uma pessoa muito especial para falar sobre transtornos, né? E essa pessoa é uma referência para mim, né? A pessoa que tem me auxiliado durante muito tempo. Vou falar um pouco sobre a minha experiência, e eu vou falar também o motivo dessa live, onde nasceu, né? Qual é o motivo, a causa, né? A circunstância, e o motivo de nós estarmos falando sobre ansiedade nesse período de quarentena, né? Pessoal, se você quiser, você pode mandar a sua pergunta, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre ansiedade, sobre transtorno, né, de ansiedade, medo, nesse período de quarentena, a Ana Ruth está chamando aqui. Vai se apresentar melhor e nós vamos falar. Pessoal, o áudio tá bacana? Responde para mim se o áudio tá chegando bacana aí. Tá dando para ouvir, beleza? Ana Ruth, boa noite, Ana Ruth. Boa noite, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui podendo participar com você. É um prazer imenso ter você aqui essa noite. É uma honra, de verdade. Você é uma referência, né, para a cidade de Sete Lagoas. Você é uma referência para os líderes, para os pastores. Você é uma referência para mim, né, pessoalmente, para minha família. E é um prazer ter você aqui essa noite, tá? Ana Ruth, você quer se apresentar melhor? Eu moro aqui em Sete Lagoas, mas eu sou paulista. Eu nasci na cidade de Marília, São Paulo. Minha família é toda de lá. Eu vim para cá, para Sete Lagoas, pelo meu marido, né? Meu marido trabalha no Exército e ele foi transferido para Sete Lagoas. E a gente acabou gostando, ficando por aqui. E com isso já vai para 20 anos, né, que nós estamos aqui. Aqui eu tive 3 filhos, tenho o Felipe, o Gustavo e a Carol. Felipe tem 18, Gustavo 17 e a Carol com 6 anos. E aqui eu me estabeleci como psicóloga, né? Há 20 anos trabalho, desde que eu cheguei, minha área é clínica, e depois me especializei na área de terapia familiar. Então, a área que eu mais atuo é com famílias, atendendo casais, e, paralelo, eu também trabalho como psicóloga escolar num Instituto Educacional Sementes do Saber. Então, eu estou lá também há 20 anos, trabalhando e acompanhando, e eu faço mais ou menos isso mesmo, né? Trabalhar como psicóloga e atender as pessoas aí. Beleza. Para quem não me conhece, para os seus seguidores, né? Eu hoje estou morando em Vila Velha, né? Eu sou casado, né? Tenho uma filha, sou cristão e trabalho com jovens, praticamente mais de 10 anos, jovens e adolescentes. E eu conheci você, eu fiquei sabendo do seu trabalho, te acompanho praticamente há 7, 8 anos, mas a gente nunca teve um contato. E há 2 anos atrás, né, nós alinhamos algumas coisas que precisavam ser alinhadas. E há 1 ano e meio, 2 anos atrás, em média, algumas coisas tiveram que voltar ao lugar onde não deveria ter saído, né? E é um prazer estar falando com você, Ana Ruth. É uma honra, de verdade, ter você aqui. A gente está trabalhando com uma geração ansiosa hoje, a gente está trabalhando com uma geração depressiva hoje, a gente está trabalhando hoje com jovens desesperados, né? E principalmente nesse período. Eu quero explicar para o pessoal que está assistindo em casa o seguinte: o motivo dessa live, gente, não é simplesmente para ter audiência, não é simplesmente para... gente, não mais do que isso, mas é para alcançar o maior número possível de pessoas, para que essa live seja um divisor de águas, para que essa live seja um remédio, um bálsamo nesse período, né? E o período da quarentena, né, o coronavírus, até mesmo pessoas que não eram ansiosas estão desenvolvendo um lado emocional nelas que elas não conheciam, né, Ana Ruth? Se você me permite fazer isso,
autoridade no assunto aqui é você que vai passar para a gente todas as direções, né? E o motivo de nós estarmos aqui essa noite é justamente por conta disso. Onde nasceu essa live? Trabalhando com jovens, nesse curto período de tempo agora, na última semana, praticamente, vários jovens me procuraram Karen, né? Nos procuraram pedindo ajuda, porque há 3 dias trancado dentro de casa, estão desesperados, estão surtando. O que eu vou fazer? Né? Ou o que vai acabar? Será que a comida vai acabar? Quanto tempo que esse coronavírus vai durar e tudo? Então, hoje, o motivo nosso é trazer um bálsamo, um refrigério, né, Ana Ruth, para essa galera, para essa juventude, falando um pouco da minha pessoa, particularmente, né? Eu sou ansioso de natureza, eu tenho um lado emocional meu que eu sou muito ansioso, eu lido com ansiedade todos os dias, eu aprendi a lidar com a minha ansiedade, a tratar a minha ansiedade, e eu descobri ferramentas, meios, jeitos de você lidar com a ansiedade, de você vencer a ansiedade todos os dias. Uhum. E talvez a primeira pergunta, né, Ana Ruth, para você hoje, o que é ansiedade? Só para a gente abrir, para as pessoas que estão em casa entenderem esse princípio. O que é ansiedade? O que você, como psicólogo, como terapeuta de casal, de família, né, trabalha na área há muito tempo, o que seria ansiedade? Qual é o resumo que você daria para a ansiedade? Nathan, ansiedade é toda preocupação, e aí eu diria até que é um excesso de preocupação. Excesso de preocupação com o futuro e um excesso de medo, né? E eu falo excesso porque a gente precisa, de fato, ter um pouquinho de ansiedade, a gente tem que ter um pouquinho de medo, né? A gente não pode colocar aqui, a gente não pode zerar esses sentimentos e essas emoções. Mas o excesso, eu diria que é o excesso, porque o excesso traz um desequilíbrio, o excesso nos paralisa, vai trazer problema. Então, eu diria resumidamente, né, que a ansiedade é a gente ter medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo do desconhecido, um medo. E quando a gente fala de medo, o medo paralisa, o medo impede que a gente pense, que a gente haja, que a gente ande, né? Que a gente descanse. Então, a gente vê que as pessoas vão tendo esse excesso e, por isso, vão desencadeando um monte de problema na vida, né? Então, eu diria, resumidamente, isso. E como você falou, né, Nathan, falando da ansiedade nesse período da quarentena, 3 dias, vamos dizer, né? Nós estamos começando agora e é também um desafio para a gente, né, Nathan, tá falando desse tema, de algo que ninguém tem experiência, né? Quando você me convidou para participar da live, né? Eu pensei, eu não tenho experiência, e depois eu pensei, ninguém tem experiência, porque aqui ninguém viveu isso. Você pode ter vivido isso sozinho, mas ninguém viveu isso no coletivo. Então, isso é muito novo, né? E quero colocar aqui a minha experiência. E a gente sabe que a partir de hoje nós vamos ter muitos desafios para frente. E como você disse, né? As pessoas que já tinham ansiedade, que já lutam com a ansiedade, vamos pensar agora, diante desse desafio, dessa quarentena, e não só da quarentena, né? Mas toda a consequência, tudo que está por vir, tudo o desconhecido, o mundo novo, né? Então, a gente está diante de muita coisa nova e eu aproveito até para falar, né, Nathan, da minha própria quarentena, porque é um desafio para mim, para você, né? Eu hoje estou aqui nessa live, também tive que me adaptar e eu diria que a ansiedade, né, Nathan, faz tudo isso, tudo que é novo, tudo que é diferente, faz a gente desenvolver um pouquinho de ansiedade. Então, a ansiedade está ligada com tudo isso, né? E Ana Ruth, tem um ditado também que diz que... O ditado não, né? O pessoal usa muito isso para poder falar essa frase, que ansiedade ou depressão não é frescura. E, de fato, não é frescura, né? Eu queria abrir meu coração para a gente entrar nesse assunto de verdade, né?
Eu tive uma crise de ansiedade há 2 anos atrás, praticamente, né? Um surto de ansiedade, né? Eu achei que eu estava morrendo e assim, eu recebi uma notícia e essa notícia me gerou uma ansiedade, me gerou um transtorno emocional muito grande, né? E daqui a pouco, em questão de minutos, eu achei que eu estava tendo uma parada cardíaca, eu achei que me deu falta de ar, né? Minha boca começou a ficar seca. Eu achei, gente, será que isso é frescura? Será que isso é normal? Será que eu estou morrendo mesmo? E eu saí de casa desesperado, me deu um medo, me deu uma angústia, um medo de morrer, me deu um pânico na realidade. E eu liguei para a Karen, que é minha esposa, e falei assim, me leva para o hospital agora, pelo amor de Deus, que eu estou morrendo. E eu cheguei no hospital, na Unimed, em Sete Lagoas, desesperado. Eu falei assim, me dá preferência, que eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo. Eles me colocaram numa maca, colocaram toda a aparelhagem do meu lado, e o médico pegou na minha mão, me colocou de pé e falou assim, vai embora, você não tem nada. É só uma crise de ansiedade que você teve. Essa foi a minha primeira, única e última crise de ansiedade. Então, assim, por esse motivo, vários jovens me procuram e ninguém é de ferro, né, Ana Ruth? Não é simplesmente que eu estou fazendo uma live que eu não posso ter ansiedade, sofrer de ansiedade, né? E eu vejo você como referência nessa área, tem cuidado de líderes, de pastores, de empresários, de jovens, de adolescentes na cidade. E quando o maior desafio agora, geralmente para quem tem ansiedade, ou talvez para quem não é ansiedade, é o desafio da quarentena. A quarentena é o desafio. Ou você vai se adaptar a ela, ou você vai enlouquecer, né? Qual que é o maior desafio para a gente nessa quarentena, para quem tem ansiedade, para quem não tem ansiedade, Ana Ruth? Que conselho você daria para a gente, para essa galera que está pirando, esses meninos que estão pirando nessa quarentena, no terceiro a quarto dia de ansiedade, a saber, Ana Ruth, que tem muito tempo pela frente ainda, só está começando. Só está começando. Ô, Natan, e é interessante a gente pensar disso, e vamos pensar, eu quero falar assim, o que eu falo é a partir daquilo que eu penso que precisa ser feito. E o que precisa ser feito, eu penso assim, tem que começar de mim. Porque para falar teoria, né? E eu falar e eu mesma não praticar, então é muito complicado. Então, o que eu penso de como viver a quarentena? Eu vou colocar assim do exemplo meu hoje, né? Assim que eu soube, né, que já saiu o decreto para a gente fechar tudo, parar tudo, no mesmo dia, né, fui me organizando lá no consultório. No outro dia, eu já fui de carro, já trouxe todo o meu consultório praticamente para casa, porque uma das coisas que eu acho complicado, que vai dificultando, é a gente não acreditar no que está acontecendo. A primeira sensação que a gente tem, a primeira emoção que a gente tem é de negação. A gente não quer acreditar que aquilo está acontecendo. E enquanto a gente fica negando, 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 a nossa mente não trabalha em sentido de estratégias para mudança. Porque a gente fica negando. Então, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi de trazer tudo para casa. Eu pensei, não, eu vou ter que mudar. Então, quando você me pergunta como que a gente pode viver nessa quarentena, primeiro, é a gente parar de negar o que está acontecendo, porque a gente quer negar para a gente mesmo. E a gente precisa já fazer mudanças. E a mudança gera ansiedade, porque a mudança significa coisa nova, coisa diferente, desconhecido, mundo desconhecido, coisa que eu nunca vivi. E aí, de ontem, eu acho que tá todo mundo assim, né? Vamos pensar de sábado, domingo, nosso primeiro final de semana totalmente diferente, né? Amanhã, segunda-feira, não vai ser a mesma segunda-feira. A segunda-feira era todo mundo pensando, o que eu vou fazer na segunda-feira? A nossa segunda-feira agora mudou, né? Agora a nossa segunda-feira é totalmente diferente. E a gente precisa começar a encarar a nossa realidade. Então, eu até, dando exemplo, eu até conversei com a minha filha hoje, né? Hoje eu fui só pensando no que a gente vai fazer durante a semana. E aí a gente já tem que adaptar a nossa casa. Então aqui eu já arrumei esse canto aqui, que é o lugar que eu vou atender os meus clientes. A primeira providência foi avisar os clientes, olha,
não vou poder mais atender presencial, vou transferir agora todo mundo para online. Porque eu já atendi online, né? Alguns, atendi, já tem um ano que eu atendi alguns que estavam morando longe e tal. E agora não, agora é a mudança que eu vou ter que atender todo mundo. Então, a gente precisa adaptar o nosso ambiente. Isso, Ana Ruth, Oi. exatamente. Esse choque de realidade que o Diego está falando aqui. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, quiser fazer alguma pergunta, pode mandar alguma pergunta, fizer um comentário, tá? Ontem nós fizemos uma live sobre criatividade e empreendedorismo. O problema, Ana Ruth, é que nós não estamos prontos para adaptações, para mudanças nas nossas vidas, né? A vida, ela vai continuar. A vida vai ter que continuar. Se esse coronavírus durar aí, Deus me livre, um ano, se não encontrar a cura, a vida nossa vai ter que continuar. Eu não posso surtar. Essa é a realidade. Eu tenho que acreditar na cura. Mas vai vir uma nova fase de adaptação, de que talvez amanhã encontre a cura para o coronavírus, esse vírus acabe de uma vez. Essa é a nossa esperança, é a nossa expectativa, né? Mas assim, tem muito caminho pela frente. Eu acho que as pessoas precisam se controlar agora, né? Uma gestão das emoções nesse momento é essencial, né, Ana Ruth? E o que a gente está falando é a primeira etapa. A primeira etapa é esse choque de realidade, né? Que você falou aí, a gente fica ainda não acreditando. E é isso que tem acontecido. O noticiário, as notícias vêm pedindo para ninguém sair de casa, que a vida mudou, e tá todo mundo ainda tem que demora, né, para algumas pessoas encarar que a realidade mudou. Então esse é o primeiro choque de realidade, que alguns demoram, outros pegam rápido, outros ficam negando que tudo está acontecendo, vivem uma vida normal. E essa é a primeira etapa. Segundo, a gente precisa fazer adaptações. Se a gente for ficar, se nós formos ficar dentro de casa um mês, Natan, pensa, um mês, eu já tenho que começar a pensar, né, o que eu vou fazer em um mês. Hoje mesmo eu até conversei com a minha filha, né? Como é que você explica isso tudo para uma menina de 6 anos, né? E com os pais aí, com você, né? Os seus têm que idade, Natan? Os seus têm que idade? A Bia tem 3 anos e meio. 3,5. Então, assim, como é que você explica tudo isso, né, para uma criança? E aí eu falei com a minha filha que nós íamos agora ficar em casa, que a mamãe vai trabalhar em casa, que agora a gente não pode sair. E a gente tem que adaptar a nossa casa. Então, eu poderia gravar essa live, né? Eu poderia gravar essa live num lugar melhor aqui na minha casa, mas eu preciso até isso adaptar, porque é isso que nós estamos sentindo. A casa tem que caber todo mundo, a gente tem que pensar qual que vai ser o canto de cada um, né? Cada um vai ter seu cantinho, o que nós vamos fazer. E isso tudo gera ansiedade, né? Hoje mesmo eu liguei para minha funcionária e já avisei ela, ó, a partir de amanhã você não vem mais, porque ninguém pode sair de casa. Então significa o quê, né, Natan? Mudanças. Eu, além de ter que, né, trabalhar de casa, arrumar tempo para fazer todo o serviço de casa. E isso vai gerar ansiedade, porque eu não sei como eu vou fazer para encaixar a rotina de casa, coisa que eu não estava acostumado. Principalmente, Natan, eu estava aqui falando com meu marido disso, né? Meu marido, dá o seu exemplo agora de que você vai ter muita ansiedade na hora de cozinhar, porque eu não cozinho. Eu não cozinho. No final de semana é meu marido, durante a semana é a minha funcionária aqui. Mas a partir de agora, olha novas ansiedades que nós vamos ter. Eu não tinha essa preocupação, mas agora é uma troca, né? Eu vou continuar tendo algumas ansiedades que eu já tinha, de preocupações, outras preocupações eu não vou ter, porque a vida mudou, e eu vou passar a ter outras ansiedades, outras preocupações que essa época vai trazer. Então, quando a gente fala nós estamos falando, né, dessa quarentena, a gente está vivendo, então a gente não tem tudo pronto. Mas uma coisa é certa, todos nós vamos ter que adaptar. E ontem mesmo eu estava ouvindo, né, a live que você fez ontem, que foi muito legal, porque é exatamente dentro um pouquinho desse contexto da ansiedade. Porque todo mundo vai ter que se arranjar, todo mundo vai ter que se adaptar,
ter a criatividade, para fazer o trabalho que fazia de um jeito, vai ter que aprender a fazer de outro. Então, isso vai gerar muita ansiedade, né? E eu sei que o que você está falando é sobre aquelas pessoas também que já vinham com ansiedade. Pessoas que já fazem tratamento, pessoas que já estão tomando medicamento controlado. Então, fica todo mundo preocupado. E agora, né? Não vou poder ir no médico, sair de casa, tomar medicamento, né? Como você falou de você mesmo, né? Como você já teve ansiedade, né? Como que agora tem que a gente aprender a controlar essa ansiedade, né? E isso tudo nós todos vamos ter que aprender a controlar. Agora, algumas coisas, Natan, não sei o que você vai me perguntar aí, mas eu estou pensando aqui que algumas coisas a gente precisa estar fazendo nesse período. Primeiro, é a gente ter essa noção da realidade. Adaptar a nossa casa. Saber que aquele lugar é o lugar onde você vai passar no mínimo aí um mês. Se a gente parar para pensar no mínimo um mês, vamos nos organizar. Essa casa tem que estar confortável para um mês. Onde que eu vou ficar, onde eu vou trabalhar, eu tenho que começar a fazer uma rotina, eu tenho que me organizar, eu tenho que dividir tarefas com as pessoas da minha família, eu tenho que me organizar com relação às necessidades que eu preciso. Se eu preciso comprar coisas na rua, eu não vou sair mais toda hora. Até isso a gente tem que se organizar. Se eu for sair na rua, eu tenho que sair na rua para fazer tudo o que eu preciso de uma vez. Eu tenho que repensar como que eu vou viver sem as coisas que eu estava acostumado. Preciso adaptar, é uma nova realidade. E essas coisas, Natan, vão ajudando a gente na ansiedade. Porque se a gente não organizar essa vida agora, essa vida nova, isso vai gerar ansiedade, porque vai vir briga, vai vir desorganização, vai vir frustração, né? Vai vir desespero. E eu preciso organizar para que tudo isso diminua, para que seja menos os impactos. Então, se eu não organizar, né? Se eu não tiver uma mente para mudar, vai ser muito difícil, né? Então, eu acredito que isso é uma segunda coisa que nós precisamos fazer. Outra que nós precisamos fazer nessa quarentena, que se você pesquisar, todo mundo está falando isso, é o excesso de informação, né, Natan? É o excesso de informação. Porque você... Ruth, peraí. Eu vou falar justamente, talvez, isso. A mente de um ansioso, eu estou falando como paciente, você vai dar o laudo em cima disso. A mente de um ansioso é uma frase que eu uso muito. É como se fosse uma cadeira de balanço. Ela está em movimento o tempo todo, mas não sai do lugar. A mente de um ansioso, ele está preocupado com o final da tarde, se ele vai morrer, se ele não vai morrer, se ele pegar o coronavírus, não tem ninguém para atender no hospital, ele tem medo de sair no supermercado, ele tem medo de, nossa, meu salário vai acabar, o que eu vou fazer com o meu salário? A mente de um ansioso, ela é muito louco, até difícil, parece que é como se fosse um robô. Se tivesse robotizado, você não se vê livre, você vê preso. Eu falo isso porque, geralmente, quando a gente levanta a mente de um ansioso, ele imagina 1000 coisas para ele fazer na mente. E um dia eu estava com um pouco de ansiedade, com 1 milhão de coisas para poder fazer no dia. Nossa, que hoje eu tenho que fazer isso. E eu corri para um lado, corri para o outro, liguei o computador, fiz isso, anotei aquilo e tudo. Quando eu olhei, era meio-dia, eu olhei para trás e eu não tinha feito nada. Eu não produzi nada. Nada. O ansioso, geralmente, ele tem dificuldade de dormir, porque ele tá pensando no outro dia, né? Se tiver alguém que concorda ou discorda de mim, gente, pode comentar aqui embaixo. Porque no outro dia ele pensa que tem 1 milhão de coisas para ele poder fazer. Só que não tem nada. Então eu aprendi a nomear, a dar nome para alguns problemas. Eu aprendi muito isso. Deixa eu dar nome ao que eu tenho que resolver isso. Se eu sou uma pessoa ansiosa, automaticamente eu vou começar a esquecer de algumas coisas. Então eu comecei a datar e dar nome para algumas coisas. A criar uma rotina de algumas coisas que eu deveria fazer. Olha, isso é prioridade agora? Não, deixa eu tirar. Isso aqui é prioridade para a semana que vem. Né? Talvez nessa quarentena também, talvez isso pode ser uma verdade, né? A síndrome do pensamento acelerado. Gente, tem alguém aí na live que tem isso? Sua cabeça, comenta aqui embaixo, manda um joinha, olha eu.
Seu pensamento está em Nárnia, de repente sua mente está no supermercado. Você pensa em fazer isso, aí você tem que comprar aquilo. A sua meia está lá, tá jogada em cima da cama, a toalha. Meu Deus, eu tenho que resolver isso. Jesus, o pensamento está acelerado e você não consegue produzir. E nesse período de quarentena, gente, dentro de casa, você fala assim, meu Deus do céu, tem 1 milhão de coisas para me fazer. Você começa a suar a mão, você começa a ficar nervoso. Aí quando você para, fala assim, gente, não tem nada. Já passou. Uhum. É isso mesmo. Concorda, né, Ruth? Natan, e é isso mesmo, né? E como eu falei desse segundo ponto aí importante, que é a gente organizar a nossa vida. Porque vai ser necessário demais a gente organizar. Porque se uma pessoa, a pessoa que é ansiosa, ela já quer tudo para o final. Ela acorda hoje já pensando o que vai fazer no final do dia, como você falou. E a gente precisa reaprender a viver. Eu diria isso, né? A mente do ansioso, você fala em sentido do trabalho, mas vamos pensar, tem pessoas ansiosas que estão ligadas à doença, já preocupado, né, com o que vai acontecer com doença, com contágio de doença, que tudo vai gerar doença, que ele vai morrer. Outros, né, como você falou, é com trabalho, outro é com futuro. Então a gente vê que o ansioso, cada um vai tender para uma área. Mas o importante é a gente, nesse período que a gente vai estar, né, nessa quarentena em casa, é a gente organizar a vida. Organizar mesmo, de anotar no papel o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer depois. Organizar minhas manhãs, organizar a tarde, porque a organização vai diminuindo, né? Claro que tem ainda muitos exercícios respiratórios que você tem que se acalmar, né? Mas é preciso reaprender a viver, né, Natan? Com tanta coisa que a gente tem para fazer e a gente vai ver que tem para fazer e não tem para fazer. Porque até que a nossa mente entenda que não tem o que fazer, né? Tem muita gente que literalmente não tem o que trabalhar, porque o trabalho depende exclusivamente de estar no seu local de trabalho. Tem gente que vai conseguir trabalhar de casa, né? Então, a gente precisa ocupar a nossa mente e organizar. Porque a mente de um ansioso é, como você diz, é acelerada. E aí é perigoso as redes sociais, né? Porque a pessoa vai ficar lá horas e horas, às vezes, alimentando de algo que vai fazer mal, né? Vai fazer mal. Eu tive olha, presta atenção. Eu tive uma crise de ansiedade. Presta bastante atenção nisso, gente. Olha a mente de um ansioso. Porque quando você tá... O ansioso é o seguinte, a última coisa que ele não quer é não fazer nada. Ele quer ocupar a mente. Trabalhar, sair, fazer alguma coisa, entendeu? Mas quando ele não está fazendo nada, é a pior sensação do mundo. Ele quer ocupar a mente. Mas um dia eu estava em casa e eu recebi essa notícia, essa crise de ansiedade que eu tive. Eu comecei a sentir uma dor nas costas. Do lado esquerdo do peito. E eu fui olhar na internet. Eu fui olhar o Dr. Google. Quando eu olhei o Dr. Google, o Dr. Google falou assim comigo, olha, isso é um infarto. Quando eu li que isso é um sintoma de um infarto, automaticamente o meu braço começou a ficar dormente. Meu braço esquerdo. Aí eu falei, é sintomas de um infarto, eu vou morrer. Aí eu fiquei louco, deixa eu ir pro hospital, vambora, eu tô morrendo. Ai, daqui a pouco, Jesus, é agora, é agora, é agora, é agora. Meu Deus, não, eu vou morrer. Você tem a plena certeza que você vai morrer. Ninguém tira isso da sua mente. O ansioso, a pessoa ansiosa, ninguém tira da mente dela que é ansiedade, que é uma coisa normal. Entendeu? E o problema dessa geração, o problema do ansioso, é que ele vai para o Dr. Google. O problema dessa geração é que ele assiste muito da Atena, assiste muito Cidade Alerta. São sensacionalistas, jornais que só trazem tragédia para a população. Né? Você não consegue ver uma notícia boa. A própria mídia brasileira, ela é sensacionalista. Ela traz notícia de você tem medo de sair na rua. Não vou viver mais não. Não, meu bairro está roubando, está matando, não vão sair na rua mais não. Jesus amado. Aí quando você liga a televisão hoje, coronavírus, 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 você não consegue ver uma notícia boa.
Você acessa o G1, você não tem uma notícia boa. Gente, a gente está procurando, hoje o ansioso, ele está assim na internet, notícias boas sobre o coronavírus, porque ele não consegue encontrar. Então, particularmente hoje, uma pessoa ansiosa, a melhor forma que eu busco para não lidar, para trabalhar com a ansiedade, é o menos notícia ruim possível, tá? Menos internet, jornal, Facebook, Instagram, somente o objetivo. Concorda? Concordo. E aí, Natan, vamos pensar naquilo que não fazer, mas a gente tem muitas opções do que fazer. Então, esse período, né, eu diria que tudo vai depender da nossa perspectiva do que a gente tem para a vida. Tem pessoas, né, que estão com uma perspectiva só dessa semana, que a semana que vem tudo volta ao normal. E tem pessoas, vamos pensar, tem médicos que estão dentro da realidade lá dos hospitais, a visão que eles têm é outra. Então, a gente vê que cada um está vendo essa situação na sua ótica, na sua perspectiva, né? E a gente precisa adaptar isso para uma realidade. E você falou, né, bem da maneira prática de como um ansioso vive, daquilo que não fazer, porque quanto mais notícias ruins, negativas, para aquela pessoa que já é ansiosa, a mente dela vai a mil e vive uma mente pessimista do que tudo vai acontecer, e ainda que tudo na sua casa esteja bem, vai ser tudo ruim, a convivência vai ser ruim, né? Tudo vai ser ruim. Ana Ruth, para você ter uma noção, se você ligar hoje no Netflix, se você abrir o Netflix, gente, os comentários aqui eu tô rachando de rir. Manda os comentários aí. Mas se hoje você abrir o Netflix, olha só para você ver. Eu abri o Netflix ontem. Sabe qual foi o primeiro filme que apareceu como sugestão para mim? Pandemia. Eu falei assim, misericórdia, deixa eu desligar isso aqui. De coronavírus, de vírus, de pandemia, de epidemia, eu já tô cansado, não aguento mais ver. Isso mesmo. E aí, Natan, isso para uma pessoa que já está com medo, ansiosa, preocupada, não vai ajudar em nada. Mas, em contrapartida, tem muita coisa boa que a gente pode fazer de casa, né, Natan? A gente pode estudar. Quantas lives, né, Natan? Ontem mesmo eu estava assistindo a sua live, teve a live da ministra Damares, que eu também acompanho um pouquinho. Hoje, domingo, quantas igrejas que estão colocando tanta mensagem de esperança, mensagem de fé, para a gente se fortalecer, como viver. Fora isso, quantos cursos online que a gente pode estar fazendo, leitura de livros. E para completar, né, Natan, uma coisa que está acontecendo hoje é todo mundo está reunido em família, né, na casa, a convivência. E falando de família, né, Natan, aí amplia demais o leque. Porque para uns, ao mesmo tempo que está sendo bom, né, que a gente olha o lado positivo de estar vivendo em família e fazendo atividades que a gente estava há muito tempo sem fazer, né? A gente tem que descobrir muitas coisas. Ao mesmo tempo, esse início de quarentena vai trazer ainda no início esse desgaste inicial aí das pessoas não estarem acostumadas. Nessa última semana, uma semana que eu atendi, né? Nessa última, que as pessoas já estavam meio que diminuindo, não, de quinta-feira, quarta, quinta e sexta que eu atendi, já teve algumas pessoas que já relataram brigas em família, né? Por esse momento. 3 dias? Família. 3 dias. Teve 3 dias. Que loucura! Convivência em casa, já relatou brigas que existem. Por quê? Porque nós estamos num outro ritmo de vida, né? Nós estamos vivendo distante da família, distante das pessoas, não conhecendo as pessoas de casa, não conhecendo a rotina de casa, né? Quantas pessoas que os pais, o tempo todo fora de casa, não sabem nem como que os filhos se comportam. Então, esse primeiro momento da quarentena vai trazer meio que umas brigas, uns desentendimentos, tá todo mundo se conhecendo. Então, isso tudo é novo, né? É a pessoa ansiosa que, como você falou lá no início, muita gente da família acha que é frescura o que ele está falando, o que ele está vivendo, né? Então, nesse início, a gente precisa ajudar as pessoas da família que estão ansiosas, que estão preocupadas.
Então, esse início de quarentena, né, é bem complicado, né? Não é tão florido, bonito. Ai, que bom, nós vamos ficar em família. Mas não vai ser fácil viver em família. Ah, e eu lembrando de família, eu ainda estava lendo umas preocupações da ministra Damares, ela ainda falando do momento que a gente está vivendo em família, ainda vai aumentar o número de violência. E eu fiquei até preocupada, sabe, Natan? Porque como todo mundo vai estar dentro das suas casas, a gente não sabe nem o que vai estar acontecendo nessas casas. Com as crianças, os casamentos, as brigas. A gente vai ficar tudo dentro de casa, a gente não vai saber o que está acontecendo. Com os idosos, né? A falta de paciência. Então, a gente vê que essa quarentena está sendo uma experiência nova para todo mundo, né? E a gente vai viver momentos de ansiedade, momentos de angústia, e uma coisa importante, né, que você está proporcionando, sabe, Natan? De estar fazendo essa live, de estar ampliando o que a gente está conversando aqui, né? Proporcionar isso para as pessoas, sabe? Elas saberem que está todo mundo junto nessa. Ninguém está passando um problema que você possa dizer que você está sozinho. Se é problema emocional, se é problema financeiro, se é problema de depressão, se é problema de ansiedade, é algo que está atingindo todo mundo. E essa proposta sua de fazer live, da gente conversar, isso nos ajuda muito, sabe? E pensando nisso, você sabe que eu tenho um filho especial. E eu estava agora à tarde até falando com meu marido, eu falei assim, olha, que vantagem, né, do meu filho sendo especial, que para ele, eu fico vendo ele ali sentado, né, ouvindo as músicas dele, e feliz, cantando. E eu pensei comigo, falei assim, olha que vantagem dele agora, não sabe nem o que está acontecendo no país, né? E ele lá sentado, eu falei assim, gente, que felicidade a dele, né? E eu pensando o quanto que está sendo difícil para a gente. E uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida, Natan, depois, quando eu tive meu filho especial, foi o próprio meu trabalho. O meu trabalho de atender pessoas, de atender como psicóloga, é um trabalho muito rico, porque a gente amadurece, a gente aprende, ouve com as pessoas. E uma das coisas que eu vivencio no meu trabalho é quando a gente conversa com outras pessoas. Quando a gente conversa com outras pessoas, a gente vê que a gente não está sozinho, que a gente não é único, que não é só a gente que tem problema, tem gente com problema maior, tem gente com problema menor. E o que você está fazendo, da gente estar conversando nessa live, vai mostrar, mostra para todo mundo que nós somos iguais, que eu tenho as ansiedades que eu vou desenvolver agora aqui na minha casa, você também vai ter as suas, e todo mundo que está nos ouvindo vai viver um tempo diferente, um tempo novo, um tempo que a gente vai ter que se adaptar, um tempo que a gente vai ter que aprender a viver juntos com os outros, a socorrer o outro, né? Saber se o outro está precisando de ajuda, porque não adianta eu proteger só a mim do vírus. Não, é meu interesse proteger as outras pessoas também, porque se elas forem contaminadas, isso vai chegar a mim também. Então, é uma fase onde a gente tem que pensar realmente no todo, né? E essa live está servindo para a gente ver que nós estamos todo mundo junto, né? Que está todo mundo sofrendo, e a gente vai ter que aprender a controlar a nossa ansiedade, né, nesse período. Ana Ruth, eu vou te fazer uma outra pergunta daqui a pouco, bem interessante. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não vou chegar muito perto, porque o meu smartphone é grande, gente. Então, em algumas lives fica parecendo que eu estou muito perto. Então, me afastei um pouquinho. Que dica talvez você daria para quem está em casa agora, que é ansioso, está assistindo? Estou vendo que muita gente tem ansiedade aqui, ó. Pessoal, vocês têm ansiedade, manda um ok aí, manda um joinha, fala, eu tenho ansiedade, tudo. Nesse período de ansiedade, Ana Ruth, que conselho básico, prático você daria para quem está em quarentena, para quem sofre de ansiedade? Primeiro, talvez, seria desconectar um pouco das redes sociais, ler livros, né? A praticar atividade física dentro de casa, talvez dá, né? Tem jeito, existem meios, existem vídeos na internet institucionais falando a respeito de atividade física, tem lá, cursos, né? Eu vi a Paula comentando aqui que a faculdade de Harvard, a Universidade de Harvard, né, liberou cursos gratuitos. A UVV aqui de Vila Velha, Universidade Federal de Vila Velha,
disponibilizou vários cursos gratuitos durante essa quarentena, vários sites, várias plataformas. Você já acabou de falar isso, só complementando, né? Talvez seja um meio de criar uma rotina, talvez, né? O primeiro passo é criar uma rotina, né, Ana Ruth? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer terça-feira, quarta, quinta, sexta? Porque a gente está meio perdido. Eu, particularmente, eu não sei se hoje é sábado, domingo ou segunda. Eu perdi literalmente, assim. Não sei se tem alguém na mesma realidade, mas, assim, particularmente eu perdi, gente. Que dia é hoje? Né? Que conselho você daria para resumir esse ponto a respeito desse tempo? Natan, eu penso que nós precisamos, eu penso assim, que o ser humano, ele é um ser integral. E que para você falar que você está bem, não basta não estar doente. Então, nós estamos preocupados muito com a nossa saúde, é claro. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, para a gente considerar que nós estamos bem, a gente precisa estar bem em todas as áreas da nossa vida. Então, o que eu diria para o ansioso, né? Uma pessoa ansiosa, que na verdade, atualmente, né, Natan, eu acho que todo mundo está sofrendo disso. Eu acho que a partir dessa fase que nós estamos vivendo, não tem como dizer se alguém esteja tranquilo e não tem ansiedade, não está desenvolvendo ansiedade. Não tem. Todos nós vamos ter que controlar a ansiedade. Quem já tinha, talvez tenha que controlar um pouco mais por causa dos medicamentos, porque já estava no nível. E está todo mundo igual. Então, eu diria que para a gente estar bem, nós precisamos estar bem nessas várias áreas da nossa vida, que é o que você falou. É o aspecto físico, é o aspecto emocional, é o aspecto familiar, é o aspecto social. Então, eu diria para o ansioso, né? Eu faria a pergunta, como que está cada área da sua vida, né? E principalmente, Natan, é a área da espiritualidade. Que para você ser um ser completo, você tem que estar bem em todas as áreas da sua vida. Então, o que eu diria para o ansioso, né? Eu diria para uma pessoa ansiosa, para mim, para qualquer um, é a gente começar a organizar a nossa vida daqui para frente. Amanhã, segunda-feira, senta e organiza a sua vida, porque uma vida desorganizada gera muito mais ansiedade. Então, eu preciso organizar minha vida, eu preciso ter o autogoverno. Agora, Natan, todos nós vamos ter que aprender a ter um autogoverno, autocontrole da nossa vida. Eu vou ter que controlar o meu uso da internet, porque se eu for trabalhar demais, eu vou desandar em outra área. Eu vou ter que aprender a falar melhor com as pessoas da minha família, a conviver melhor, a falar com educação, a ter paciência. Eu vou ter que controlar, né, as minhas saídas, a minha necessidade. Então, todos nós vamos ter que ter um autocontrole muito grande nesse período. E eu falo muito da espiritualidade, porque o que você falou, do que precisa um ansioso, cai tudo no que muito que a gente já está falando aqui, né, de sair das redes, outros irem para a rede social, né, encontrar amigos, conversar com pessoas, não ficar sozinho, falar, né, de si, porque se a gente fica isolado, pensa, as pessoas que já estavam sofrendo de depressão, então, tudo que a gente está falando aqui vai ampliar para todo mundo, porque cada um sabe, tem uns que estão em excesso na rede social, e tem uns que agora, que não faziam uso da rede social com tanta frequência, esse período não tem como a gente sobreviver se não tiver rede social, né? Porque eu não posso sair de casa. Como é que vai ser o jeito de eu conviver com as pessoas? Agora todo mundo tem que estar conectado, mas eu preciso ter agora um controle disso, porque se eu fizer isso em excesso, eu vou estar trazendo mal para mim. O último item que eu falo para você, Natan, que quando você fala assim, o que a gente pode fazer? Além de tudo que a gente já falou, eu acredito muito que a gente precisa desenvolver a nossa espiritualidade. Eu vou te perguntar agora, isso mesmo. E eu me preocupo muito com isso e eu falo sempre isso para os meus clientes. Não importa, né, a religião que a pessoa é. A espiritualidade tem que estar presente. E nessa hora, muito mais. Porque é nessa hora que a gente tem que ter confiança em alguém. Confiança, né, ter fé. Hoje eu estava ouvindo até um médico falando, e o próprio médico falou assim, olha, agora é hora da gente desenvolver a espiritualidade. Eu nem sei que religião que esse médico era, mas ele estava falando, é hora de desenvolver. Cada um pega a sua fé
e segura nela. Então, quer dizer, se o próprio médico falou isso, chega no limite da humanidade, a gente não tem o que fazer. A gente precisa, nessa hora, ter realmente, desenvolver a nossa espiritualidade, né? Ter os nossos momentos onde a gente vai fazer nossas orações, e a gente precisa desenvolver isso. Eu colocaria esse item também como algo para ajudar, né, na ansiedade, além das coisas que nós já falamos aqui. Ana Ruth, a gente tem 15 minutos e eu queria que o pessoal ficasse até o final, gente. Ana Ruth, que tal nós marcarmos de já, aproveitando a audiência, marcarmos uma nova live para a próxima semana? Você topa, Ana Ruth, de falarmos sobre esse assunto? Pessoal, vocês querem aí, manda um joinha aí, manda um ok, que tal? Vocês gostaram? Estão gostando da live? Comenta aí, tá? Teve uns comentários aqui que eu vou falar, Nath, que eu achei engraçado, né? Além de controlar a ansiedade, eu vou ter que controlar a minha boca, porque o ansioso, ele tá dentro de casa e, tipo assim, ele acabou de comer, ele tá pensando em comer de novo. Ele acabou de sair da geladeira, tipo, o que ele comprou da quarentena já foi embora tudo, né? O ansioso, ele acaba de almoçar, ele quer um doce. Aí ele vai lá de 2 em 2 minutos. Meu Deus do céu, eu tenho que comer alguma coisa, eu tenho que comer alguma coisa. Estou desesperado. Ele desconta na comida. Eu quero comer, eu quero comida, eu quero café, eu quero doce, eu quero alguma coisa, né? Mas assim, a gente sabe que você é uma psicóloga formada na área, trabalha na área há muito tempo. E o mais importante também disso, né? O complemento disso, você é cristã, você desenvolve um trabalho fenomenal, extraordinário na igreja, junto com a sociedade, com a comunidade de igual, como cristã, né? O que você diz a respeito disso? À luz da Bíblia, você começou a falar sobre espiritualidade. A gente deve se apegar à espiritualidade nesse período, de alguma forma, algo espiritual. Eu sei que tem pessoas cristãs e não cristãs nos assistindo. Usar esse meio para agarrar, para ter como base, como fé, como alívio, Ana Ruth? Nathan, eu acredito sim que a gente ter fé. Eu falo assim, que se a pessoa não tem uma espiritualidade, vamos pensar, se a pessoa não acredita em Deus, ela tem o direito, né, de acreditar no que ela quiser. Mas é muito complicado, que se a pessoa não acredita em Deus, eu fico pensando, como que ela vai acreditar em mim? Se ela não acredita em Deus, como é que ela vai ter uma fé de acreditar no que eu falo, no que eu estou falando, no que eu estou dizendo? Então, a espiritualidade, né, nos ajuda muito. E eu falo que é tão importante a Bíblia. Eu desenvolvo muito a minha espiritualidade através daquilo que eu creio. Eu sou cristã, né? Eu nasci num lar cristão e eu sou cristã. É claro que quando eu trabalho como psicóloga, a gente que trabalha nessa área, a gente aprende a respeitar a individualidade de cada pessoa, daquilo que ela crê, daquilo que ela acredita, a gente respeita muito. Mas como você fez essa pergunta para mim, eu como pessoa, eu creio, né, em Deus, eu sou cristã, eu creio, eu leio muito a Bíblia, e é na Bíblia, né, talvez as outras pessoas podem ter alguns livros de cabeceira, mas eu tenho a Bíblia como o meu livro de cabeceira. E nesse livro eu encontro muito conforto e refrigério. Porque como a gente está falando aqui para ansiedade, vai depender de tudo que você ouve. Um exemplo muito legal que você deu aí foi quando você estava com dor de cabeça, você foi no computador, né? Você foi no Google, você olhou e o que você leu influenciou sua vida, influenciou seus comportamentos. E essa que é a diferença da espiritualidade, que quando você lê a Bíblia, se você acredita, porque você acreditou no Google, mas se a gente lê a Bíblia, a gente acredita na Bíblia, aquele livro vai fazer diferença na minha vida. Então, na Bíblia fala muito a respeito de ansiedade, de como a gente ficar calmo, onde a gente vai acalmar nosso coração. E eu quero, até aproveitando, né, já que você falou aí, eu tenho aqui a minha Bíblia e eu queria até deixar alguns versículos que eu achei tão interessantes, que fala da ansiedade e que tem a ver, né, Natan, com o que a gente está vivendo hoje. Eu tenho um versículo aqui que diz assim, olha o que diz na Bíblia. Não andeis ansiosos de coisa alguma,
mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seu pedido a Deus. Né? Isso está lá em Filipenses 4:6. E olha que interessante, está falando assim, ó, não andeis ansiosos. Então, é muito difícil a gente não andar ansioso. Não andeis ansiosos, mas ele fala, mas apresente isso em oração. O que é oração? A oração é a gente falar. E eu falo que falar é terapêutico. Olha para você ver, à medida que eu falo, eu expresso sentimentos, eu coloco para fora. Então, esse costume da espiritualidade, da oração, por si só, já nos cura. Por si só, porque eu vou falar, eu vou colocar para fora. Então, é um exercício para quem está ansioso. Quem está ansioso quer falar, falar, falar. E nesse período de quarentena, para quem você vai falar? Porque você vai repetir 10 vezes a mesma preocupação para as pessoas da sua família. Daqui a pouco as pessoas da sua família vão perder a paciência e vai se irritar e não vai aguentar mais você falando a mesma coisa. Então, a gente tem aqui na Bíblia uma saída para a ansiedade. É a gente falar com Deus através da oração e ações de graça, que é outra coisa que as pessoas usam, da gratidão. Então, a gente precisa ter esse exercício. Falar da nossa angústia e a gente ter um coração grato. Que hoje eu fui tomar banho e eu pensei assim, meu Deus, eu vou passar um mês aqui. Já pensou se depois acaba a energia? E eu pensei, meu Deus, tomar banho. Graças a Deus ainda tem o banho, o chuveiro quente. Tem a água para a gente... ainda tá tendo água. Porque aqui em Sete Lagoas, você sabe, né, Natan? Aqui vem um problema da água. E aí eu pensei, a gente ainda tem que ser grato com o que a gente tem. Então, a espiritualidade, a gente buscar essa espiritualidade nos ajuda a falar para Deus e ajuda a gente a ser grato a Deus, embora com tudo ao contrário, né? É um grande exercício que eu diria para as pessoas ansiosas, né? Como você me perguntou aí, de ser cristã. Eu acredito muito que isso nos ajuda demais. As pessoas fazem pergunta, eu queria deixar 2 endereços online, 2 endereços aqui que eu pesquisei. As pessoas que estão precisando de ajuda, precisando de conversar, como eu falei que é tão importante a fala, é terapêutico. Tem um site aqui, chama achavedaquestão.com. achavedaquestão.com. É um lugar de aconselhamento terapêutico gratuito. Então, você escreve, eu acho que vai ter Instagram, eu acho que tem Instagram e Face. No Instagram e Face também você olha. Então, escreve lá. Anotem aí, achavedaquestão.com. E tem também uma outra rede de apoio que chama Volare, Terapia Cristã. Volare, é só você escrever lá, @Rede Volare. É um grupo de psicólogos também que estão prestando esse serviço e já faziam, viu, Natan? Esses 2 são lugares que já faziam esse atendimento para as pessoas, né? Para conversar, pessoas que estão ansiosas. E esse período a gente vai ter muita gente precisando de ajuda. Então, eu coloquei aí, você pode procurar nas redes sociais que você vai encontrar. Então, são lugares de apoio. O pessoal tá pedindo para fazer a live até meia-noite. É uma loucura, hein? A gente conversa. Você pegou alguém para entrevistar, meu Deus, que fala demais. Nada. Olha, o pessoal tá subindo aí, já tem 30 pessoas. Vamos lá, Ana Ruth. Você quer fazer a sua conclusão do assunto? Você quer entregar mais algumas ferramentas para ansiedade, alguns sites que podem ajudar, auxiliar nesse período, nesse processo de ansiedade, de quarentena aí? Tem mais algumas ferramentas? Fala do seu escritório também, online, né, Ana Ruth? Pessoal, se vocês precisarem, podem agendar com a Ana Ruth no Instagram dela. Tem o número dela, o WhatsApp dela, ela vai te atender. Gente, a Ana Ruth é a Ana Ruth. É a melhor psicóloga do Brasil, é referência. O Brasil vai te conhecer, Ana Ruth. Você não vai ter agenda, em nome de Jesus, para atender. Tomara que muitas pessoas sejam curadas e nem precisem de atendimento. Essa é a nossa proposta, né? Curar pessoas. Mas, assim,
Eu acredito muito. Nós estamos numa época, né, nessa questão aí da gente estar vivendo nessa quarentena, que é tudo diferente para todo mundo, né? Eu também não sei nem como que eu vou estar atendendo, trabalhando, né? Porque a gente tá todo mundo tendo que se adaptar, né, nessa realidade que a gente tá. E o que eu falo, né, para as pessoas que estão aí precisando, né, as pessoas ansiosas que a gente está falando, eu diria, não fique sozinho. E não pense que você é o único que tem ansiedade. Todos nós temos ansiedade, mas todos nós precisamos controlar a nossa ansiedade. E aí, quando você falou, o que você fala, né, de ferramenta, de conclusão, aí vai depender de cada pessoa, porque o trabalho do psicólogo ele é muito assim, né? O trabalho do psicólogo ele é individual. Então, depende da história de cada um, que cada um precisa. Então, a verdade é, cada um precisa ter o seu autocontrole. E para uma pessoa ansiosa, isso é extremamente difícil. Então, não tem como ficar sozinho. A gente precisa conversar, procurar outra pessoa. Quando a gente encontra uma outra pessoa que é ansioso, né? O ansioso encontra o ansioso, como há uma identificação, você já descobre que você não está sozinho, que você tem alguém que te entenda, que está junto com você. Então, isso é importante demais. Então, eu diria isso, né? Para ninguém ficar sozinho nesse período, né? E porque a gente não vai poder sair de casa, mas tem esses meios digitais aí para a gente estar conectado também, né? Para se ter uma noção, Ana Ruth, eu sou uma pessoa ansiosa e pelo fato de eu desabafar, de eu falar que eu sou ansioso, várias pessoas começaram a comentar embaixo, olha, eu também sou ansioso. E a gente começa a se identificar. Se você é ansioso, mas é a forma. A ansiedade está te dominando ou você domina ela? E o que eu aprendi isso muito com Karen, a minha esposa, que é uma referência também para mim em gestão da emoção, do controle emocional. Karen é uma psicóloga também diária que eu tenho também. Nem que eu precise, mas assim, eu sou uma pessoa ansiosa. E o fato de você desabafar, o fato de você procurar alguém, o fato de você ter alguém, o fato de você desabafar com alguém, com alguma pessoa, com algum pai, com um irmão, ou com um pastor, com um líder, o seu amigo, isso é essencial. Tem gente que está abraçando a ansiedade, está dormindo com ela sozinha e não está falando com ninguém. Olha, eu estou andando muito ansioso, né? Para se ter uma noção, quando eu estou muito ansioso, né, eu vou fazer atividade física, eu vou para a praia, eu vou correr 5 quilômetros, Ana Ruth. Quando eu paro, eu pergunto assim, cadê aquela ansiedade? Foi embora. Eu tenho que dominar ela aqui, eu tenho que puxar ela aqui. Desculpa, Ana Ruth, os meios que eu uso para falar sobre a ansiedade, porque é a forma que eu tenho de me comunicar. Né? Você tem os seus termos de falar, mas você tem que dominar a ansiedade, não ela te dominar, não ela crescer para cima de você, não. Mesmo que ela seja um gigante dentro de você, fala assim, calma, fica aí, calma. Né? O ansioso ele tem dificuldade para dormir, né? E ele não tem dificuldade para acordar. Quando ele dorme, é capota. Ele acorda e fala assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Né? O milagre do amanhã, o próprio livro, né, ele ensina muito isso, o fator de você acordar cedo, você criar uma rotina de atividade física, de leitura, de produtividade. Isso é essencial, isso é fantástico. Voltando na questão da fé, Ana Ruth, eu acredito muito quando, né, para quem não sabe, eu sou pastor em Vila Velha, pastor de jovens, nós pastoreamos hoje, praticamente hoje, quase 300 jovens e adolescentes, né? Essa é a média de jovens e adolescentes da nossa igreja, e vários jovens que têm transtorno também de ansiedade, que buscam ajuda, né, que precisam de auxílio. Eu acredito na Bíblia, eu acredito em uma vida espiritual, eu acredito na oração como remédio, eu acredito em Jesus como um bálsamo, como refrigério para as nossas vidas. Você falou em Filipenses 4:6, a Bíblia diz em 1 Pedro 5:7, assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, de você, de mim. Então, a ansiedade não é sua, é um princípio bíblico. Você pegar a sua ansiedade e lançar, porque ele tem cuidado de você. O amanhã pertence a Deus.
E uma passagem da Bíblia que eu gosto muito é em Jeremias 31, versículo 17. Diz assim, ó, há esperança para o seu futuro. Talvez você está assistindo aí agora, está desesperado. Talvez você está assistindo essa live de casa e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? Jesus, eu estou ansioso, eu estou depressivo, eu estou angustiado. Eu tenho uma boa notícia para você. Diante de tantas tragédias que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, diante de tantas notícias ruins, diante de tantas fake news, a Bíblia é o livro mais completo e atual. Né? O Billy Graham ele diz que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. É uma frase do Billy Graham. E eu gosto muito, porque a Bíblia já falou de tudo isso que nós iríamos viver, que é o princípio das dores, né, Arnold? A Bíblia já deixou claro sobre o princípio das dores, o fim dos tempos, né? Não quer dizer que amanhã é o apocalipse, não quer dizer que amanhã vai acabar o mundo. A gente está no começo, tem muita coisa para poder acontecer. Mas a Bíblia também ela é o remédio, a esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Eu quero pegar essa palavra e acreditar. Eu quero pegar essa palavra e lançar ela sobre a sua vida. A esperança para o seu futuro, a esperança para as suas emoções, a esperança para você. Eu estou falando porque eu fui curado, eu estou falando porque eu fui tratado, eu tenho autoridade para falar sobre isso. E nós estamos entrevistando com uma pessoa que é autoridade na psicologia cristã, e ela sabe o poder disso, o poder de uma vida espiritual, o poder de uma oração, o poder de uma vida com Deus, o poder de ouvir louvores. Você quer ver eu acalmar um ansioso? Coloca uma música, um louvor, começa a cantar. Vai fazer comida ouvindo louvores. Sai da internet, vai ouvir música, vai cantar. Então, eu prefiro acreditar em notícias boas, né? O evangelho, ele é a boas novas. É a boas novas da esperança, de que vai dar tudo certo, sim. A esperança em Deus, sim. Eu acredito em um evangelho de cura, de transformação. Eu acredito no poder de Deus. Eu acredito em Jesus. Ele é o remédio, ele é o bálsamo. A gente vê o desespero das pessoas, né? Vários condomínios prestando cultos de adoração, fazendo louvores, pessoas com famílias, Ana Rose, saindo pela sacada, na janela, cantando música. A gente viu na Itália agora, recentemente, as pessoas adorando o poder que a música, os instrumentos têm. A música é de Deus. Deus criou a música, gente, é de Deus. Né? O poder que isso tem de curar as pessoas, a melhorar a gestão das emoções das pessoas. A palavra de Deus, ela é o remédio para essa geração. Ela é um bálsamo, sim. Mas isso não descarta a possibilidade de você procurar um psicólogo. Isso não descarta a possibilidade de você procurar ajuda. Mas a porta de uma igreja, ela é essencial. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela é luz, ela é refrigério, ela acalma. Eu acredito nesse poder transformador da palavra de Deus, do Evangelho, de Jesus, da oração. Eu acredito que talvez é hora de nós acordarmos também, despertarmos por um tempo. Olha, eu preciso buscar a Deus com mais intensidade. Eu preciso me agarrar a uma fé, a alguém que fez algo por mim, alguém que pode sarar as minhas dores de verdade. E esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus. E eu acredito no poder dele. Eu acredito que através dessa live, nesse momento agora, não sei como você está, onde você está, a maneira que você está agora, eu acredito que o poder de Deus, ele pode curar suas emoções nesse momento. Eu acredito que o poder de Deus pode te visitar aí agora, na sua casa. Talvez você pode estar chorando agora, desesperado. O que eu vou fazer? Eu acredito no poder de Deus. E o poder de Deus, a manifestação de Deus, ela está aqui, mas dele está aí também do seu lado. Jesus está do seu lado, colhendo as suas lágrimas, te abraçando, te acolhendo, falando assim, há esperança para o seu futuro. Guarde esse versículo, Jeremias capítulo 31 e versículo 17. Há esperança para o seu futuro. Há esperança para o seu casamento, há esperança para o seu emprego, há esperança para a sua empresa, há esperança para a sua casa, para os seus filhos, há esperança para o seu pai, há esperança para a sua vida. Não desista, não para, não desanima, vença pensamentos suicidas,
pensamentos de morte. Há esperança para a sua vida. Salmos 18, Ele é o meu protetor e meu refúgio. Meu irmão, o Senhor, Ele é o teu pastor. Ele é o seu pai e nada te faltará. Nesse período de crise, eu profetizo, eu oro sobre a sua vida, que você vai viver as suas maiores experiências com Deus. Há um bálsamo de Deus vindo sobre a sua vida, há um refrigério de Deus vindo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ana Ruth, conclua, fala alguma coisa, daqui a pouco a gente vai fazer uma oração para a gente concluir. Eu quero, Natan, ler alguns versículos que tem a Claro. ver com tem um versículo em Salmos 56, 3 diz: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Amém. Outro versículo, Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Então, a própria Bíblia, né, fala de lugares onde a gente pode chegar. Salmo 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, são versículos, né, que estão na Bíblia que são muito lindos. Salmo 121 diz assim: levanto os olhos para os montes e me pergunto, de onde vem o meu socorro? Porque eu acho que a situação que a gente está vivendo, a gente fala, para onde nós vamos correr? Né? Eu vou olhar eu olho para cima, meu Deus, onde que nós vamos correr? Aí a resposta vem, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 34, busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então a gente vê que realmente os temores é Deus quem vai nos ajudar a se livrar. O Salmo 23, que a maioria das pessoas conhecem, diz: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nós precisamos falar esses versículos todo dia na hora de dormir, né? Se eu andar pelo vale da sombra, eu não temerei mal nenhum. E em Provérbios 12, 25, olha que interessante. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra boa o anima. Então é isso que nós estamos nessa live fazendo, né? O coração ansioso deixa a gente muito deprimido, para baixo, mas nós estamos aqui para trazer uma palavra boa. Embora tudo esteja ruim, nós temos um lugar e uma pessoa, né, que pode nos ajudar. E tem outros versículos, mas Apocalipse, quero terminar com esse. Apocalipse 21, 4, que é um livro que fala do final, né? E o final diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então a gente tem essa confiança, né, de que a nossa vida não é aqui. A nossa vida é eterna, a nossa vida continua. E a própria palavra diz: existe um lugar onde não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver dor, e a gente precisa ajudar o outro a viver a vida aqui para a gente chegar num lugar desse, né? Um lugar de esperança. É isso que nós estamos aqui, né? Através dessa live, ajudando as pessoas ansiosas, eu e você, a enfrentar essa etapa da vida que nós nunca imaginamos que nós iríamos passar, né? Mas a palavra de Deus, que ele diz que ele nunca vai nos deixar e nunca nós vamos estar sozinhos, né? Ansiedade tem tratamento, ansiedade tem refrigério. A mente de um ansioso talvez ele não conseguir enxergar um caminho, talvez ele se vê perdido, não sabe para onde ir. E a resposta à luz da Bíblia é um salmo muito conhecido. Salmo 119, versículo 105 diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Quer vencer a ansiedade? A palavra de Deus é luz para o seu caminho. Se você se encontra perdido emocionalmente, se você não sabe para onde ir, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela é luz, ela é refrigério, ela é bálsamo para você nesse período de crise emocional. O que eu tenho para profetizar sobre a sua vida é que vai passar. Essa dor,
essa luta, esse sofrimento vai passar. Existe um bálsamo de Deus chegando sobre a sua vida e existe um refrigério de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos orar, Ana Ruth? Pessoal, vocês querem a live que dia? Qual o melhor dia para a gente fazer essa live, se vocês quiserem? Hoje é domingo, né, Ana Ruth? A gente pode fazer a live na terça-feira ou na quarta-feira. E na próxima live, Ana Ruth, a gente vai abrir somente para perguntas, se o pessoal quiser perguntar, e a gente vai debatendo sobre esses assuntos, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma dica, quer fazer algum comentário aí? Nós vamos fazer uma oração. Se tiver alguém na sua família precisando de oração. A gente tem temas, né, que a gente pode estar abordando nesse período. Talvez vai surgir a partir de hoje tantos temas, né? A gente tem esse desafio que é ficar dentro de casa, né? O desafio da convivência familiar, o desafio de lidar com as crianças, né? Para elas são o futuro, né? Elas são o futuro, elas que vão contar para os filhos delas o que a gente está passando hoje, né? Como que viver essa etapa. Então, assim, tem tantos temas. A live que você fez ontem também, o tema muito bom, falando sobre a criatividade nesse período. Então, assim, a gente tem que pensar em temas que são necessários para essa época, né? Para a gente viver e a gente não perder a esperança, né? É claro que a gente tem aí se a gente, depende de onde a gente olha, né? A gente tem um prognóstico tão negativo, né? Eu vejo que é tanta semelhança, né, com as histórias bíblicas da Bíblia, que quando, na época, né, lá no Velho Testamento, conta a história daqueles espias que foi olhar a terra, né? E é claro que dependendo de quem olha, as pessoas dão notícia para a gente. Nossa, o mundo vai acabar, vai todo mundo morrer. E claro, né? O que a gente enxerga é uma visão assim muito negativa, mas a gente precisa ter esperança e a gente precisa pensar em temas que tragam esperança para as pessoas, né? Que ajudem as pessoas a passarem esse momento da quarentena, sabendo que lá do outro lado vai ter uma luz no fim do túnel e a gente vai sair dessa, né? Eu vou fazer o seguinte, Ana Ruth, vou deixar uma enquete. Assim que acabar essa live, uma enquete nos meus stories no Instagram. Vou deixar aberto para perguntas. Qual é o tema da próxima live com a Ana Ruth? Aí as pessoas mesmo, a gente vai de acordo com aquilo que o povo está pedindo ou necessitando nesse momento. Falando sobre os espias, né, espiando a terra prometida, a Bíblia fala que quando Deus deu a ordem para Moisés escolher 12 espias, e quando Moisés escolhe o líder de cada tribo para ir representar e espiar, né, a terra prometida, a Bíblia fala que dos 12 espias, os 10 espias voltaram trazendo más notícias. Eles só enxergaram gigantes, só enxergaram tragédia, maldição, não vai dar certo, não é pra gente essa terra, tem muito gigante lá, vamos parar por aqui. E a Bíblia fala que Caleb se colocou no meio do povo e falou assim: Moisés, tem até gigante, mas os cachos de uva daquela terra é muito grande. Moisés, tem até gigante, mas essa terra é muito linda, essa terra é produtiva, essa terra é próspera, essa terra é nossa. Moisés, vamos partir para cima. Então, nesse período de crise, a gente tem que crer como Caleb e Josué, homens que se levantaram num período de crise. Eles estavam tão perto de alcançar a promessa, né? E o mais interessante é que os 10 espias, eles não alcançaram a terra prometida simplesmente porque eles reclamaram com Moisés, murmuraram contra Moisés, né? E somente Josué e Caleb. Então, a gente aprende que quando você não murmura, quando você não reclama, quando você não vê, não fica olhando as condições à sua volta, quando você vai para cima, quando você parte para cima para viver as promessas de Deus para a sua vida, essas promessas, elas são alcançáveis, esses sonhos se tornam realidades, né? E eu acredito nesse tempo. Vamos fazer uma oração? Pessoal, assim que acabar a live, vocês vão lá nos stories e deixa a dica para a próxima live, tá bom? Se você acredita, não sei qual é o seu credo, a sua religião, o seu Deus, o seu Jesus, o seu Deus, ou melhor dizendo, né, a sua fé, mas eu acredito no poder da oração, e nós vamos orar. Então eu queria muito te
te pedir, da onde você estiver agora, se você estiver deitado na cama, sentado no sofá, na mesa, feche os seus olhos por questão de segundos. Nós vamos levantar um clamor para que o Espírito Santo de Deus possa te abraçar nesse momento, né? Acalmar o seu coração, acalmar as suas emoções. Amém? Espírito Santo, nós queremos te agradecer por esse tempo precioso, Senhor. Quase 300 pessoas nos acompanharam durante esse período. Algumas já saíram, entraram. Mas eu quero te pedir nesse momento que o Senhor acalme o coração dessas pessoas, jovens, adolescentes, senhores, senhoras. Espírito Santo, que o Senhor visite o coração de cada um, visite o lar, a casa de cada um. Esse que está pensando em tirar a própria vida, essa menina que está ansiosa, que está pensando em se cortar, em se matar, que não aguenta mais viver. Sinta o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesse momento. Há uma palavra de fé, existe esperança para você. Não desista, não para. Sinta o abraço do Pai, sinta o abraço do Filho, sinta o abraço do Espírito Santo, sinta o refrigério de Deus nesse momento sobre a sua vida. Sinta a calmaria, a doce presença do Espírito Santo sobre a sua vida nesse momento. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que Jesus te abençoe, te prospere, por onde você for. É tempo de crer, não é hora de parar, não é hora de desistir. Que Deus abençoe a sua vida. Ana Ruth, muito obrigado. Foi um privilégio, foi uma honra ter você aqui de verdade com a gente, tá? Essa semana tem mais live, né, Ana Ruth? Então tá para você, viu? Deus abençoe. Um beijo para todo mundo aí que ficou até o fim, né? Nos ouvindo. Desejamos mesmo que Deus abençoe e que nos dê uma semana de desafio, mais uma semana de vitória, né? Que a gente não fique sozinho e que a gente desenvolva a gratidão. Apesar de tantas lutas, a gratidão e olhar com um olhar de esperança. Deus abençoe, viu? Um abraço. Amém. Não desista. Há esperança para o seu futuro. Deus abençoe, pessoal. Amém.